não é passivo. Ser passivo é uma pessoa que não tem iniciativa. Amém? Diferente de ativo. Ativo é aquela pessoa que tem ação, age. Ser passivo é ser indiferente. Deus, diga comigo, Deus não é indiferente a nada. Amém? E a história que nós vamos ver hoje, né? Que a Bíblia nos conta histórias. E cabe a nós lê-las, interpretá-las e aplicá-las às nossas vidas. Amém? Hoje, conforme eu falei, o pastor, ele nos deu uma sequência de ministrações. Só quem não alcançou foi o Wilker, porque quando ele lançou, não ia dar tempo de o Wilker lançar uma palavra dentro da temática do tabernáculo. Mas na quarta-feira que ele ministrou foi uma bênção. Amém. Amém? E aí a gente começou na quarta, com o Diácono Bruno, no dia 1 de 10, onde tivemos a ceia, o pastor tratou aqui, né, do tema que eu vou falar daqui a pouco. Mas hoje vamos falar sobre a travessia do Mar Vermelho. É um tema muito conhecido por todos nós, mas que tem uma ligação muito grande com o tabernáculo, porque vocês vão entender o porquê. Porque Deus, porque o título é Deus não é passivo. Deus ele participa, ele faz acontecer. Amém? E o texto de Êxodo 14, a partir do versículo 13 ao 16, nos diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, isso é um texto assim muito conhecido. Eu tive assim na minha infância por vários momentos. Ainda lembro daqueles quadros, né, que a gente via a Arca de Noé, os animais entrando. Quem lembra aqui, né? Também tinha Adão e Eva. Também tinha essa imagem da travessia do Rio Vermelho. Mas eu quero dizer a você que há um roteiro detalhado, minuciosamente por Deus, em cada etapa da sua palavra. Deus ele colocou numa ordem minuciosa para nos instruir. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma direção do dia 28. Interessante que as ministrações foram colocadas, deu certo, 7 ministrações, terminando no dia 29 com o pastor Enoque. A gente vai fazer a festa no sábado, dia 28, dia 29 o pastor Enoque conclui. Mas Deus deu essa sequência ao pastor para nos direcionar lá para o tabernáculo, porque é lá que o Senhor deseja ter intimidade com o seu povo. Hoje nós temos esse tabernáculo, que somos nós mesmos. Nós somos o tabernáculo. Você é um tabernáculo. Aleluia. Você pode gerar em você essa intimidade com Deus. Mas nessa época, não tinha condições.
E a gente vai ver aqui, por várias situações, por várias nuances da história que Deus escreveu, e a gente vai hoje sair daqui entendendo mais. Então, começamos no último domingo, né? Dia 1, a roteirizar esse acontecimento até chegarmos à construção do tabernáculo. Como eu falei, temos 7 ministrações. O primeiro ato dessa sequência foi o pastor Calvin que nos trouxe, no domingo, dia 1 de 10, quando ele ministrou sobre o chamado de Moisés. Quem lembra? Lá em Êxodo 3, quando Moisés está diante, lá no Monte Sinai, e ele está no meio de um fenômeno sobrenatural em que uma sarça ardia em chamas. Porque Deus precisava, e em todos os momentos Deus sempre vai usar um ato milagroso para chamar a atenção de nós. Ele chama a atenção de Moisés, um líder levantado por Deus, que tem uma história, né? Assim como Davi assassinou uma pessoa, mas Deus ele quer contar com essas pessoas. É por isso que a gente não pode descartar ninguém, porque a própria Bíblia nos ensina. Davi, um homem segundo o coração de Deus, também mandou assassinar uma pessoa. Mas aqui o pastor Calvin nos trouxe esse direcionamento, onde Deus levanta um líder e o comissiona, o torna um comissário. O Júnior está aqui, o Júnior conhece a palavra comissário, né? Que é uma pessoa que não é um delegado ainda, mas ele está comissionado a agir como, não é isso? Isso. E Moisés, ele foi comissionado a ser um líder, e ele foi muito mais do que isso. Ele profetizou, né? ele teve várias ações, no mínimo 7, em que ele atuou para Deus, para que Deus, através da sua vida, alcançasse o projeto de levantar uma nação, dar-lhe um nome e dar-lhe um lugar para habitar. O segundo ato, né? Sim, mas eu quero lembrar também aqui, né? Que esse povo estava submisso a uma escravidão de um império, né? de uma nação muito poderosa, que era a nação do Egito. E foram mais de 4 séculos, irmãos. 430 anos. Dá para imaginar? Quantas gerações se passaram até chegar a esse momento em que Deus levanta Moisés? Quantas gerações? Israel estava preso por uma nação opressora, que subjugava o povo de Deus, um povo altamente próspero, um povo onde colocava a mão prosperava. É só olhar o exemplo de José, do Egito. E esse povo, por muito tempo, foi usado como escravo. Mas diga comigo, há um tempo de Deus para nos tirar da escravidão que estamos vivendo. Sabe por quê? Porque assim como esse povo, nós podemos estar vivendo hoje uma escravidão. Em várias circunstâncias e situações, que cada um de nós cabe refletir. Amém? Israel era um povo aparentemente sem valor, que não tinha um lugar para, preste atenção, viu? Hoje cada um aqui mora, né? Alguns ainda não, mas Deus vai prosperar você, para que você tenha o seu lar, que você possa dizer que é seu. Esse povo não tinha. Esse povo não tinha um lugar para fazer suas necessidades básicas. Esse povo não tinha uma mesa para dividir as refeições com suas famílias. Esse povo não tinha nada. Era um povo absolutamente jogado
ao ostracismo. E isso chamava a atenção de Deus. E aí veio o segundo ato, que foi a ministração feita pelo nosso diácono Bruno na quarta-feira passada. E aí Bruno trouxe uma dinâmica muito preciosa sobre a libertação do Egito. E todos nós sabemos que Deus usou 10 ações, 10 pragas, que culminou na 10ª praga, que foi justamente o momento em que Deus instituiu a Páscoa, trazendo uma sequência de mortes para aquele povo, principalmente para a família do próprio Faraó. E aí Deus ali estabelece. Isso aqui foi uma história contada por Bruno em 7 capítulos, tá? 6 capítulos, do capítulo 7 ao capítulo 12 de Êxodo. Então, quem era esse Faraó? Ramsés II. E aí foi duro, né, o que aconteceu na 10ª praga, porque até ele perdeu seu próprio filho. Então, a partir daí, ocorre a libertação do povo de Israel. A partir desse momento, acontece o êxodo. Porque o êxodo, na palavra êxodo, significa saída. O povo de Israel sai do Egito. E aí, nós temos que entender que cada momento desse tem um significado especial para o surgimento definitivo da nação de Israel. Preste atenção. Essa nação de Israel, eu quero que você repita comigo, porque ela nos representa. Amém. Hoje, se você não estiver orando pela nação de Israel que está em guerra, e também pelos palestinos, nós não podemos orar só pelo Israel, porque lá na Palestina tem muitos que não aderem àquela situação. Nós temos que orar por todos. Mas como igreja do Senhor, eu e você temos obrigação de orar por Israel. Amém. Sabe por quê? Fica comigo. Sacerdócio real. Sacerdócio real. Nação eleita. Nação eleita. Povo escolhido de Deus. Povo escolhido. Nação santa. Nação santa. Povo peculiar. Povo peculiar. Eu e você somos tudo isso. Sabe por quê? Porque lá atrás, essa nação passou por todo esse processo e esse projeto de Deus que a gente vai ver até o dia 29, quando o pastor Enoque concluir as 7 ministrações ligadas ao tabernáculo. É por isso que eu quero que você não perca nenhuma delas. Hoje, nós vamos para o 3º ato. Nós iremos entender justamente que Deus usa a sua prerrogativa de poder para demonstrar para o inimigo que tudo que ele é, tudo que ele pensa, tudo que ele tem, preste atenção, tudo que ele pensa em tentar fazer, não vale nada diante do poder da mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, se você hoje, né, a gente, na família, a gente está vendo um tempo muito duro. Né? Nós perdemos o nosso irmão, né, pai, nosso Carlos. Hoje a esposa dele está muito doente. A gente pediu oração, a gente está vivendo essa tempo de muita aflição. O inimigo é a doença. Não é? Mas cada um de nós aqui tem um inimigo a vencer. Esse seu inimigo, ele pode pensar o que for sobre você. Esse inimigo, ele pode intentar no pensamento dele que ele tem poder para tirar você do caminho. Isso é o que ele pode pensar. Mas eu quero dizer a você que se você tem intimidade com Deus, a poderosa mão de Deus Aleluia. não vai deixar que esse inimigo tire o que Deus tem preparado para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. A mesma coisa acontece aqui. O faraó, ele pensava que tinha poder, ele pensava que tudo ele poderia fazer com essa nação.
O texto de Êxodo, capítulo 14, versículos 3 a 16, ele nos coloca diante de um milagre extraordinário. Tá? Se você pesquisar aí no Google, no YouTube, em qualquer outra plataforma, você vai ver que esse milagre, ele cientificamente, ele já foi muito aí tempo atrás questionados, mas hoje cientistas dizem que sempre puxando para, tirando fora da realidade teológica ou religiosa da coisa, que um vento do Oriente ele pode vir e abrir o mar naquela condição. Mas se a gente olhar esse evento, uma perspectiva assim, de muita intimidade com Deus, a gente vai ver que a mão de Deus é que fez aquilo, o sopro de Deus é que fez aquilo. Glória a Deus. Mas para chegar a esse momento, tivemos um contexto, e eu quero que você volte para esse no capítulo 12, para a gente entender o que foi que nos conduziu, ou conduziu essa nação a essa condição. 12 de Êxodo, aleluia, versículo 29 a 31. Presta bem atenção. Tudo começou aqui, lá na 10ª praga. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos. Amém? Na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava em enxovia. Eu não sei se a palavra está aqui. Que estava em cárcere. Pronto, enxovia aqui é cárcere, é um lugar subterrâneo das prisões naquela época. As pessoas ficavam embaixo da terra. Ambiente frio, inóspito, água ferentina. Amém? Sem uma insalubridade intensa. Até os primogênitos daqueles que estavam ali morreram. E todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor do Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, aleluia, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhe disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós com os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Ainda fala mais: levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos, e abençoai-me também a mim. Ainda disse mais no 33, os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam todos morrerão. O medo se tornou tão forte diante daquele povo do Egito, que eles estavam como que empurrando o povo de Israel. Faraó não queria libertar o povo. Por 10 momentos, Faraó, ele reprimiu a saída desse povo. Mas aqui, até o povo do Egito estabeleceu a iniciativa de empurrar. Vamos embora, pelo amor de Deus, que nós não queremos morrer. A ação de Deus em prol da sua nação. Deus precisava dar um nome. Deus precisava estabelecer um estandarte. Deus precisava dar um lar, dar uma terra ao seu povo que estava 430 anos no cativeiro. Será que esse desejo de Deus ele não é hoje tão nítido para nós? Será que Deus não quer te dar um nome? Será que Deus não quer te tirar do ostracismo aí que tu estás vivendo? Será que Deus não quer
estabelecer contigo um estandarte que possa te elevar onde você chegar. Amém. Você ser reconhecido primeiro como filho de Deus. Aleluia. Quantos de nós, onde estamos chegando, estamos sendo reconhecidos como filho de Deus? Quantos de nós?